Dia 7 de setembro. São Pedro Clavo, jesuíta. 1651. No dia 21 de setembro de 1851, o Papa Pio IX fez ao orbe católico a seguinte declaração: cremos que Pedro Clavo é o apóstolo dos negros, o servo dos escravos pretos, é santo do céu e junto ao Pai intercessor de todos, particularmente daqueles por quem mais se interessou, os mais pobres entre os pobres escravos negros. Este santo, original de Verdú, na Espanha, onde nasceu em 1581, de pais nobres e de excepcionais virtudes, revelou bem cedo um talento extraordinário. Fez os estudos no Colégio dos Jesuítas em Barcelona e entrou na Companhia de Jesus em 1602. Feito noviciado, estudou filosofia no Colégio da ilha de Maiorca, onde encontrou um excelente mestre de vida espiritual, na pessoa de Santo Irmão Afonso Rodrigues, mesmo que mais tarde, em 1825, foi beatificado por Leão XII. Em 1610, Pedro Clavo foi mandado pelos superiores como missionário a Cartagena, cidade e porto do México. Foi providenciar essa determinação que Pedro Clavo deu um anjo da guarda aos povos escravos negros, oriundos da África e vendidos no México. Terminados os estudos teológicos, Pedro Clavo ordenou-se para imediatamente começar a espinhosa missão de missionário dos escravos. O semblante rejuvenescia-lhe, irradiante de alegria quando vinha a notícia da chegada do navio portador de negros. E em que estado chegava? Algemados como criminosos famintos, esfarrapados e em péssimas condições higiênicas. Quando o navio atracava no porto, o humilde jesuíta ia levar a bordo tudo que a caridade cristã lhe tinha dado para os pobres infelizes: frutas, pão, tabaco, vinho, etc. Se não lhe entendia uma língua, olhar traduzia-lhe eloquentemente sentimentos humanos, cristãos, patronais. Na realidade, Pedro Clavo falava-lhes uma língua que nunca de ninguém tinham ouvido, e assim conseguiram abrandar o ódio e a ferocidade que reinavam nos corações daquelas infelizes criaturas. Para todos os doentes que chegavam em condições... Para todos era pai e mãe, principalmente para os doentes, que chegavam em condições simplesmente indescritíveis. Do navio, os escravos eram levados a barracas imundas, insuficientes e mais apropriadas para agasalhar animais do que gente. Lá ficavam os desgraçados sem tratamento, encurralados, famintos, seminus, numa promiscuidade de idade e de sexo, expostos aos olhares curiosos e irreverentes do populacho, até o dia da venda na praça pública. A imundície, o ar pestilento, o calor, as imprecações de uns, os gemidos de outros, as doenças, etc., transformavam em verdadeiro inferno o albergue dos escravos. Era esta a sorte de mais de 12 mil negros africanos, que anualmente aportavam em Cartagena, para serem vendidos a patrões brancos. Pedro Clavo visitava-os diariamente, levando-lhes roupa, remédios, mantimentos e tudo mais que almas caridosas lhe tinham oferecido para os pobres negros. Por este caminho, se lhe abriram de par em par as portas dos corações dos deserdados da humanidade. Fácil lhe era fazê-los conhecer os princípios da doutrina cristã. Numa parede do rancho pendurou um quadro que representava Jesus morrendo na sua cruz. Um sacerdote que, apanhando um cálice o sangue que corria na sagrada chagas com o mesmo sangue, batizava um negro ajoelhado ao lado. O quadro apresentava mais alguns negros, cujos semblantes traduziam alegria e satisfação por terem recebido o batismo, ao passo que ainda outros que não quiseram ser batizados eram feios e rodeados de maus e nojentos espíritos. Diante desse quadro, o incansável missionário ensinava os negros a fazer o sinal da cruz, rezar o Padre Nosso, Ave Maria e outras orações. Nessas reuniões, lhes explicava as verdades da religião, a existência, bondade, misericórdia e justiça de Deus, o amor de Jesus Cristo, sua sagrada paixão e morte. Preparava-os para a recepção do batismo, que eles administravam com a maior solenidade possível.
Só Deus sabe quanta paciência, sacrifícios e heroísmo eram necessários da parte de Pedro Clavo para cristianizar aqueles homens selvagens, brutos, destituídos em grande parte de sentimentos nobres. A esse trabalho, Clavo dedicou-se durante 40 anos. Calcula-se em 350 mil o número de escravos por ele batizados. Os escravos, por sua vez, tinham-lhe um amor e veneração. Os escravos, por sua vez, tinham-lhe um amor e veneração filiais. Comoventes eram as cenas que se davam quando os pobres negros vendidos para outros lugares se despediam do amado pai protetor. A cifra dos doentes era sempre muito elevada devido às condições climatéricas do lugar. Cartagena era muito insalubre e os filhos da África sofriam muito com isso. A doença que mais os vitimava era a lepra. Aos atacados por este terrível mal, Padre Clavo dispensava um carinho especial. A princípio, sua natureza sentia uma repugnância quase invencível por essa doença e suas vítimas. Para vencer o nojo, o santo missionário recorreu à penitência mais severa. Castigou a própria carne, zurzindo-a com duras agastadas, e obrigou-se a si mesmo a beijar as lasqueirosas chagas dos doentes. Visitando os enfermos às vezes debaixo da chuva torrencial, respondia aos que lhe aconselhavam mais cuidado. O pecador não deve ter medo da água. A quaresma era o tempo de grandes penitências para o nosso santo. Para proporcionar aos escravos a ocasião de fazerem a comunhão da Páscoa, Padre Clavo não media sacrifícios. Semanas havia em que diariamente passava 15 horas no confessionário, e não raras vezes acontecia que, exausto de fadiga, pelos negros fosse levado para a cela. As semanas posteriores à Páscoa eram destinadas à pregação das missões e à visita de doentes, dos quais muitos recuperavam saúde maravilhosamente. A casa do missionário estava sempre aberta para os queridos filhos. Quando voltavam cansados dos trabalhos, o santo missionário se recebia sempre com muita amabilidade. Conhecia todos, para todos ele tinha uma palavra de animação e de conforto. Apresentavam-lhe as suas dificuldades, queixas e dúvidas, e não havia quem voltasse para a cabana sem ter recebido do missionário uma prova de afeto paternal, embora não fosse senão um conselho, uma aviso, um rosário ou um santinho. O dia, cheio de fadigas, era seguido por uma noite de penitência. Quando todos se tinham retirado para suas casas, Pedro Clavo entregava-se ao exercício da mais rigorosa penitência, oferecendo-se à divina justiça como vítima pela expiação dos pecados dos filhos prediletos. A oração era-lhe a ocupação constante. As noites inteiras passava em oração aos pés do altar do Santíssimo Sacramento. Muitas vezes foi visto em êxtase, com o corpo envolto em uma luz claríssima. Pedro Clavo usava constantemente o silício, dormia no chão, servindo-lhe de travesseiro um toco de pau. Ao serviço de Deus não faltaram cruzes e sofrimentos. O companheiro de viagens, o meu irmão, era um homem intratável, que além de possuir um gênio esquisito, nutria uma forte antipatia contra Pedro Clavo, e disso não fazia segredo. Se Pedro Clavo queria sair, o irmão fazia-se rogado, e só depois de muito pedir, punha-se-lhe à disposição. Se se tratava de um negócio urgentíssimo, o irmão inventava 1000 modos e razões para protelá-lo. Se o missionário queria rezar, o companheiro enchia a casa de remorques. Se voltava para casa, era uma ladainha de exprobações, vitupérios e indiretas ofensivas. Tudo isso o santo homem sofria com uma paciência angélica, dando graças a Deus no íntimo do coração. Ele dava sem ocasião para fazer a penitência pelos pecados. Grande era a luta com os tanganhões, homens desalmados que, supondo dono missionário inimigo, não raras vezes o insultaram e ameaçaram com a morte. Pedro Clavo, longe de se irritar, respondia-lhes com mansidão, conseguindo assim que se concedessem franco acesso junto aos míseros escravos. Durante a peste graçou, em 1650, foi Pedro Clavo o primeiro que se ofereceu para tratar dos doentes. Era sempre encontrado nos lugares onde mais perigo havia. Prostrado pela terrível doença, não morreu, mas ficou completamente paralítico, tanto que se lhe tornou impossível a celebração da Santa Missa, e não podendo fazer outra coisa, do leito dava absolvição a muitos que procuravam para confessar-se. 4 longos anos durou esse estado de provação, agravado ainda pela incúria dos enfermeiros. Pedro Clavo sofreu com a maior conformidade, até o dia da festa da Natividade de Nossa Senhora, no ano de 1654, dia que lhe abriu as portas da eterna glória. Reflexões. Eis a figura de um grande missionário, como a Igreja Católica bem poucos têm possuído. O exemplo de São Pedro Clavo deve animar-nos, excitar-nos também
em nós o zelo pelas almas e o desejo de poder fazer alguma coisa pela conversão daqueles que ainda estão nas trevas do pecado e na noite do paganismo. Como filhos que somos da igreja, devemos tomar interesse vivo na obra da propaganda da fé, certos de não termos meio mais prático de manifestar nossa gratidão a Deus pela graça da fé que nos deu, sem que para este benefício tivéssemos concorrido com algum merecimento nosso. A missão católica deve pertencer à nossa oração e nossa esmola, se estivermos em condições de prestar a nossa contribuição. Católico não deve haver que não procure alistar-se em uma ou outra obra pontífice para missões, por exemplo, na obra da Santa Infância ou na obra da propaganda da fé. São grandes os privilégios de que essas obras gozam. Além desta vontade em trabalhar pelas missões, seja direta ou indiretamente, é uma das maiores obras de caridade e fé cristã que se possa imaginar, cuja recompensa será santa e abundante.